Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo o vídeo do dia seguinte, a ressaca boa, depois de estrear com vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Vasco da Gama. Antes eu pedir a moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Ativa o sininho, comenta, compartilha, tudo que você puder fazer que ajuda no engajamento, né? Essa interação aí ajuda o YouTube a distribuir o vídeo na plataforma. Bacana? Olha, vamos falar dessa vitória do Vasco. Eu quero começar com o Verratti. Acho que é o símbolo dessa vitória. Ele dá uma assistência e faz o gol, né, de cabeça. E aí, o que acontece? Eu vi depois da vitória do Vasco, jornalistas, e um deles, o Rica Perrone, acabar com o Verratti, dizer que mais atrapalha o Vasco do que ajuda. Eu tenho minhas críticas com relação ao Verratti, mas é a maneira que ele é utilizado no time. Eu já falei aqui, né? Quando o Vasco vai encarar um adversário que tem um elenco muito superior, que vai ter a posse de bola e que o Vasco não vai ter jogadas de escape, de contra-ataque, não vai jogar reativamente porque não tem jogadores de velocidade, não adianta você ter um Verratti lá na frente. Porque o Verratti fora da área é constrangedor. O Verratti com a bola no pé não resolve. É um a menos em campo. Isso aqui, esse tipo de crítica a gente já fez aqui. Agora, o jogo que o Vasco está com uma posse, que o Vasco está criando, a bola está chegando na área, o Verratti é o melhor atacante que tem hoje sul-americano. E cabeceador é um dos melhores do mundo. Difícil você ver um cara com um senso de posição, com a qualidade que esse cara tem para botar a bola aonde ele quer com a cabeça, né? Então, essas críticas aí, é lógico, você vai perguntar para o Perrone se ele não quer ir lá no São Paulo no lugar do Caleri. Vai lá perguntar. Vai perguntar para os jornalistas que estão criticando se não queriam no time deles. Então, o Verratti foi artilheiro da Copa do Brasil, foi artilheiro do Campeonato Carioca, foi o 4º artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado. Não dá para você menosprezar esses números e tratar o cara como se ele fosse um lixo. Que é o que o Rica Perrone fez no vídeo ontem. Tratou ele como se ele fosse um lixo. Olha só essa defesa do Brasão, que para mim vai ser uma das defesas do campeonato, com certeza. O Verratti parece que ele tá dando uma porrada na bola, um chute, é uma cabeçada, mas com uma qualidade, com uma força que ele colocou essa bola. E olha a defesa do goleiro do Santos, o Brasão. Então, não dá pra gente desmerecer o Verratti nesse sentido, tá? Se a bola for chegar dentro da área, se o jogo for esse, o Verratti é fundamental para o Vasco. Agora é aquele jogo que o Vasco tá tomando pressão e não consegue sair dessa pressão, tira o Verratti e coloca um atacante de velocidade, um atacante para puxar um contra-ataque. Essa aí é uma observação e um trabalho para o Carille fazer. E agora, sobre erros defensivos, que ontem eu gravei, lógico, nos vídeos eu gravo vídeos curtos com reação aos momentos do jogo. Tem algumas pessoas que começaram a acompanhar o canal agora e não sabem disso. Coloquei aqui, coloco lá no Instagram. E aí quando o Vasco toma o gol, eu gravo um vídeo falando que não pode ter um erro defensivo daquele e faço uma crítica ao Paulinho, que é um dos caras que eu falei que devia ser titular do time do Vasco. Falei, tem 3 caras que eu não abro mão que sejam titular no Vasco. Hugo Moura, Paulinho e o Nuno Moreira. Esse meio de campo tem que ter esses 3 jogadores. Só que o Paulinho, desde que voltou, ele tá muito aquém fisicamente, ainda tá muito inseguro nas divididas de bola. Você vê que ele tá com medo de se machucar, né? E ele tá jogando fora do posicionamento que fez ele destacar na temporada passada. Que ele era um meia que chegava como um elemento surpresa pela direita ou pisando na área. Tanto aquele golaço que ele fez com o Palmeiras, que roubaram da gente, né? Então, assim, era um jogador que jogava numa função diferente. Agora estão botando o Paulinho para ser volante e marcação. Ele não é esse jogador e ele não está bem fisicamente para ser esse jogador. Foi essa a crítica que eu fiz. E olha, eu vou mostrar para você que a saída de bola do Vasco, ela tá errada. Teve um lance lá que o Léo Jardim dá no João Vitor volta pro Léo Jardim, o Léo Jardim toca para o Maurício Lemos Lemos puxa para dentro e ele faz um lançamento para o jogador do Santos. A sorte nessa entregada aí é que o PH voltou correndo e recuperou a bola. Mas 2, 3 minutos depois, a mesma saída de bola com o erro do Paulinho tocando para o jogador do Santos. E aí
o Santos conseguiu abrir o placar 1-0, e aí a importância da gente chamar atenção, independente se ganhou ou se perdeu, para os nossos erros ofensivo no meio, erro defensivo, a gente tem que debater isso. Tem gente que não entende. O cara ficou puto que eu botei um vídeo, aí depois que o Vasco fez o gol, agora grava um vídeo aí, moço. Eu gravo, besta. Eu gravo vídeo comemorando o gol, sou criticado por isso, inclusive por gente aí radical de oposição. Eu gravo vídeo comemorando o gol. Direto, boto no Instagram, coloco aqui. Tá? Porque você não acompanha o canal. Então eu gravo um vídeo mostrando os erros. Falei quando o Vasco empatou, agora é manter, tentar chegar à virada e parar de errar lá atrás. Parar de errar essa saída de bola. O Maurício Lemos depois jogou pra caramba. Não errou mais, inclusive salva o Vasco em uma jogada que o Santos tinha o gol ali. O Léo Jardim fez uma defesaça, sobrou, o cara ia botar pra dentro, o Maurício Lemos foi lá e salvou o Vasco tomar o gol do empate. Ou da virada, não lembro se essa altura estava 1-1, mas ainda no segundo tempo tiveram 2 erros em saída de bola, um com o Verrete, lá atrás foi sair, tocou errado, o Santos quase chegou, e uma outra com o Lloyd, que entrou mal pra caramba também, que entregou e quase que a gente toma o gol. Então esses erros de saída de bola, de transição, erros defensivos, eles têm que ser corrigidos, independente da gente ter vencido. Ó, o Vasco meteu outro gol, 4-0 aí no Bangu, o Vasco Sub-20, acho que é Copa Rio, tá? Sub-20 goleou o Flamengo, agora tá goleando o Bangu. Então é isso, a gente tem que falar dos erros e a gente tem que falar dos acertos, né? Porque tem gente que não consegue compreender. E olha, cara, para com esse negócio de ficar passando pano pra coisa errada e falar assim, a gente tem que apoiar, a gente não pode criticar, olha aí, você fica... Não, a gente tem que elogiar, tem que discutir os pontos que estão errados para que a gente corrija e no próximo jogo, que já é agora contra o Melgar, estreia na Sul-Americana, a gente não cometa os mesmos erros, que não é sempre que a gente vai ter força para buscar uma virada. É muito difícil. O Vasco, inclusive, não virava um placar há muito tempo, tá? Então tá aí essa observação que eu queria falar sobre erros defensivos, erros na saída de bola, mas no mais, depois, o Vasco acabou se acertando. O João Vitor fez uma partida excelente, o Maurício Lemos também acertou tudo depois, né? O Piton ofensivamente voltou a ser um jogador efetivo, embora ainda a questão defensiva ainda dá muita brecha ainda. PH no primeiro tempo não foi tão bem quanto foi no segundo tempo, arrebentou no segundo tempo, principalmente com a entrada do Adson, dos jogadores que entraram no segundo tempo. Então é isso, cara, a gente tem que debater jogo a jogo os acertos para que mantenha as coisas que estão dando certo e os erros para que a gente mude para a próxima partida, tá? Para que a gente não erre de novo na próxima partida. Vou trazer agora o Fábio Carilli, né, que chama a atenção da torcida quando ele fala que o time ficou nervoso, porque toma um gol de uma falha, e aí os torcedores começam a vaiar, xingar ele lá, enfim, os jogadores ficam nervosos, começam a errar passes simples, ele teve que fazer um trabalho no vestiário, que foi só de acalmar os jogadores, falar que o torcedor não vai entrar em campo, não vai interferir na partida, que isso tem que partir dos jogadores. Então vou deixar aí o Carilli, que fala o seguinte, né? É fácil apoiar quando tá vencendo. Tem que apoiar também nos momentos difíceis, que é uma das coisas que o Carilli trabalhou no Corinthians, que é uma das coisas que é elogiada na torcida do Corinthians, né? Lá é o seguinte, 90 minutos, o Corinthians pode estar perdendo de 10-0, porque a torcida tá gritando, tá apoiando. Isso aí dá César o que é de César. Tá gritando, tá apoiando. Acabou o jogo, o pau quebra. Lá eles cobram, e aí não tem esse negócio de ficar alisando, indo para o aeroporto, ficar alisando jogador, não. Lá o pau tora. Lá eles metem porrada, lá a cobrança é muito pesada, inclusive, tá? Então, vou deixar o Carilli falando com o torcedor. É fácil apoiar quando tá vencendo. Tem que apoiar nos momentos difíceis. Me preocupou muito depois que tomou o gol, que a gente começou a errar muito, né? A gente tem que entender a impaciência da torcida, mas que eles apoiem o tempo todo. Vai apoiar só na vitória? Que apoie, vem e apoie, que a gente está trabalhando muito sério aqui com os atletas. É muito fácil apoiar só quando está ganhando, né? Mas foi fundamental o torcedor vir, nos apoiar, nos ajudar, mas é algo que eu peço aqui. Ajuda até nos momentos difíceis. É o maior é o 12º jogador nosso. Eu sei o quanto é ruim jogar aqui. Eu sei com a torcida a favor nossa.
Já passei essas experiências algumas vezes como auxiliar, como técnico e até mesmo como jogador. Né? Muito feliz, casa cheia, é muito gostoso para nós profissional vivenciar esses momentos. Mas que independente do resultado, independente se a gente não estiver jogando bem, apoia. Porque a gente começou a errar muito depois que tomou o gol. Passe simples. Né? O que eu mais falei no intervalo, quem comanda a nossa cabeça somos nós mesmos dentro de campo. Foi o que eu mais falei no intervalo. Tática nada, porque estava um jogo igual, chances para os dois lados iguais, imagino eu, ou um ou outro um pouquinho mais para lá, um jogo grande, que como é o Campeonato Brasileiro, e que é normal tomar gol. Se foi de erro, se não for, é normal tomar gol. Mas a gente tem que continuar concentrado e, principalmente, tecnicamente, individualmente falando da parte técnica, o simples tem que fazer bem feito. Né? Senão a impaciência do torcedor aumenta e o nosso nervosismo dentro de campo aumenta. Isso já não é de hoje, isso já é de anos. Né? É o que eu escuto das pessoas que trabalham aqui no Vasco. Então, nessa hora, eu não tenho que gritar nada no intervalo, sim acalmar e trazer principalmente a situação de que quem comanda a nossa cabeça somos nós. Né? O torcedor não entra dentro de campo para tomar decisão. Né? Então, a gente tem que acertar e continuar fazendo o que estava planejado desde o início, independente de estar perdendo ou não. Agora, sobre os reforços que chegaram aí na última janela, no final, né? O Nuno Moreira, o Garré e o Lloyd. Ele vai falar sobre os três. Ele fala que o Nuno chega, bota a camisa e parece que já jogava no Vasco há muito tempo. Esse, para mim, é titular aí, né? Pelo menos para o que ele está apresentando até agora, é aí uma das melhores contratações do Pedrinho, nas duas janelas. A melhor contratação é esse Nuno Moreira, né? Ponto. O segundo, o Garré, não teve um jogo de destaque, né? Não teve... Assim, a atuação dele ontem, inclusive ele vai falar nesse vídeo, nessa coletiva aí, que teve um erro na leitura, posicionamento, que ele não quer ele caindo pela esquerda, ele quer ele caindo pela direita. Né? Então, vou deixar ele falando dos três, e que dos três, o que está tendo mais dificuldade para se adaptar é o Lloyd, mas que com o tempo ele vai se encaixar no time também. Os três jogadores que chegaram foram muito observados em cima das características que nós estávamos buscando. Tem uns que pode demorar um pouquinho mais para adaptar. O Nuno colocou a camisa e parece que já está aqui há muito tempo, desde a estreia dele. E muito satisfeito com os atletas. Sei que o Garré pode mais e sei que o Lloyd pode mais. O que está tendo mais dificuldade está sendo o Lloyd. Estava na Turquia, a gente entende. Né? Então a gente tem que ter sabedoria para colocando aos poucos, para dar todo o suporte, para que ele mesmo não caia numa desconfiança sobre ele mesmo. Né? Mas jogadores que a gente olhou muito, que o Marcelo viajou para lá principalmente por conta do Lloyd, né? É isso? Para tentar mesmo, e negociando com esses caras, conseguiram trazer, e com isso daí fortalece ainda mais a nossa equipe. Para finalizar com o Fábio Carilli, ele vai falar de dois jogadores que estão no departamento médico e, olha, me surpreendeu o que ele falou sobre o David, tá? Ele falou que o David, ele já espera contar com o David daqui 2 meses. Então, o quê? Chegando em abril, maio, em junho já vai estar junto com o elenco treinando, e parece que ele espera para poder trabalhar com o David, né? A maneira que ele falou sobre o David é uma maneira bem otimista, porque se você for pegar o exemplo do Jair e do Paulinho, que voltam em novembro, de novembro para dezembro, até hoje eles estão tendo dificuldade com relação a ritmo, a questão física. E ele está falando que já vai contar com o David daqui 2 meses, só que você ainda tem esse tempo também da volta, do ritmo, o tempo parado, né? Mas ele vai falar sobre a volta do David e do Estrela. Ele traz uma situação do Estrela que eu não sabia. O Estrela está indo treinar, mas está sentindo dores no joelho. Então, por isso que ainda não voltou, mas que, segundo o Carilli, ele deve voltar antes do David. Então, antes dos 2 meses, o Estrela deve estar junto com o elenco também. O Estrela ainda está num processo de ir e voltar para o campo e reclama de uma dor no joelho ainda, né? Com certeza vai voltar antes do que o David, com certeza, pelo que está mostrando, mas ainda não sei que data. Mas eu tenho mais certeza que daqui 2 meses o David está comigo. Então ainda essa dor do Estrela ela precisa sumir. Então ele treina, vai para casa, no outro dia vem reclamando com dor e fica no DM. Não conseguiu ter uma sequência de trabalho com a gente ainda. O que os médicos, os fisioterapeutas liberaram para uma parte ainda trabalhando como coringa,
né? Ainda está nesse estágio quando ele vai para o campo, ele precisa passar por um processo ainda de não ser coringa para jogar, marcar, que é o que o jogo exige. Por enquanto ele só está com coringa, só trabalha com bola no pé, tal. Acompanhei ano passado, um jogador com muita qualidade, né? Mas que ainda não tem data para voltar, vai depender muito da evolução dele. Bom, agora vamos partir para um momento piada, né? Piada. Vou trazer reações de jornalistas, influenciadores do Santos, porque assim, por mais que a gente ache que o Vasco é um time limitado, o próprio torcedor tem muita desconfiança com o Vasco, eu não entendo, assim, o que está fazendo o torcedor do Santos achar que eles têm uma superpotência, ou os influenciadores, e que o Santos vai brigar por título na temporada, porque a sensação é essa, que eles têm um time do caramba, e para mim, o time do Santos é medíocre, tirando ali, quando o Neymar não joga, que o Neymar vai jogar um jogo sim e 50 não, o Soteldo, que para mim é um jogador diferenciado nesse ataque do Santos, um jogador de velocidade, um jogador do drible, é um jogador que é mais insinuante, só que é um jogador que não agrega para elenco, não gosta de ser substituído, é cheio de milindre. Então, assim, tirando esses dois, como tirou ontem, o Santos é um time que vai brigar na parte de baixo, certamente. Tá voltando da Série B, parece que eles não entendem isso, não sabem nem se fica, e aí você vê depoimentos de jornalistas querendo desqualificar o Vasco, isso é normal também, tá? Mas não me chama nem a atenção eles quererem desqualificar o Vasco. O que me chama a atenção é eles acharem que o Santos é uma superpotência. E não é. E não é. Até o presidente do Santos vai falar aí que o Santos não pode perder pontos, com todo respeito ao Vasco, para o Vasco aqui. Cara, vocês estão vivendo uma realidade paralela, o mundo de Nárnia. O Santos é um time que certamente, se o Neymar for o Neymar dos últimos anos, vai brigar para não cair para a segunda divisão. Você tem o Santos tinha uma missão no jogo, uma só, que era marcar o Verratti. Caixinha, vocês tinham uma missão, marcar o Verratti. As 3 bolas que foram no Verratti ele cabeceou. A primeira perdeu pro Vasco de virada. Tenha dó. O Vasco, que para muita gente, a exceção evidentemente dos torcedores do Vasco, é um candidato ao rebaixamento. Sormani, o jogo foi em São Januário. E daí? O que aconteceu hoje, embora não tenha a menor condição. Como é que você joga um jogo contra um Vasco que vai brigar lá embaixo, não tem time, só tem uma jogada, o cara trabalha 20 dias e as únicas jogadas do Vasco saem os gols hoje. Para ficar na primeira página do campeonato, vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol. Não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1-1, né? Um time que quer chegar na decisão do campeonato entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? Bom, para finalizar, falar aqui da minha parceira, a Implay, parceira do canal Vascaíno Cerrado, é um aplicativo de estatística, é um fantasy game. Agradecer a galera que chegou junto, já passando de 1.600 inscritos lá no meu perfil na Implay. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado. Clica, vai abrir ali o link para você ir lá, ou baixar no seu o aplicativo do seu celular, e aí você vai procurar o canal Vascaíno Cerrado, tá lá o escudo lá. E me seguir, se inscreve lá no Vascaíno Cerrado para a gente ser o maior perfil da Implay. Estou esperando mensagens aqui para ver se alguém ganhou uma grana. Eu dessa vez não ganhei, na rodada passada eu ganhei 50 conto, dessa vez eu não consegui ganhar. Errei, acho que eu não contava com o gol do Santos no primeiro tempo. O Piton acabou tomando cartão, falei que ele não ia tomar cartão, ele tomou. Então perdi algumas pontuações ali. E a Implay é o seguinte, você baixa no seu celular, segue o Vascaíno Cerrado, eles vão te dar 1.000 moedas. Você pode tirar 250 moedas por dia para brincar nos jogos. Por exemplo, Vasco e Melgar já tá lá. Né? E aí você vai abrir lá, se você for bom de estatística, vai perguntar quem vai ter mais posse de bola, quem vai tomar mais cartão, se vai fazer gol no primeiro tempo, quem vai vencer. Se você acertar as 10 perguntas, né, quem acertar mais, aí eles dão uma premiação. Eles dão 100, 200, 300, tem até R$1.000 para dividir entre primeiro, segundo e terceiro lugar. Sem gastar R$1, você ganha as moedas. Mas se as moedas acabar, você assiste vídeo e aí você pode continuar jogando na Implay, beleza? Vai lá, baixa a Implay e segue o Vascaíno Cerrado. Na quarta-feira a gente vai fazer de novo aqui, tá bom? Aquela arriscadinha para ver se a gente acerta alguma coisa.
Curte, se inscreve no canal. Uma semana abençoada. Fique com Deus. Saudações vascaínas.